Posso, posso só fazer uma pergunta, desculpa. É que Claro, Fernando. só é antes de 30 segundos. Mandou-me uma mensagem, não sei através de que canal. Entretanto, abria e ela fechou e desapareceu. A sério? Então, se não mandou, não mandou, esqueça. Mas dizia Isabel Gomes, era assim daquelas circulares, está a ver agora como às vezes eu vejo. Sim. E depois a seguir, não pode gravar isto enquanto estiver com o ecrã aberto. E depois desapareceu a imagem. Eu pensei assim: bom, vou-lhe perguntar alguma mensagem que me enviou, alguma coisa. Nada, esqueça, coisas da internet. Pode continuar. Não, Fernando. Não Não, enviei não nada. nada, esqueça, Do esqueça, pessoal, esqueça. não. Enviei para a Filomena ontem os livros, Já comecei. Isso já começou a ler. mas não, para si não, Fernando, acho que não. Não, não se preocupe, Isabel, não se preocupe. Não, e o livro, o tema do livro é muito importante, muito bom. É? Eu também gostei muito. Mas é isso, comecei a ler ontem. Então, meus queridos, este será o mês em que nós vamos falar sobre finanças, não é? Em vários aspectos, em várias áreas da nossa vida. E hoje vamos começar por falar então desse tema e vamos aqui aprofundar. Também vamos ter aqui alguém que vamos modelar nessa área, um livro também para estudar, e um filme, não é? Como é habitual para ver, para assistir. Eu gostei imenso do filme do mês passado, não sei qual foi o vosso feedback, mas é impressionante como nós às vezes achamos que temos tudo como garantido. Mas imaginem só aquele rei, não é? Aquele príncipe que depois se tornou rei, ele ser gago quando efetivamente aquilo que ele mais precisava era da voz para se poder expressar para a comunidade. Imaginem só o que é, não é? Nós termos um determinado cargo e acharmos que temos uma limitação ao ponto de não conseguirmos nos assumir esse cargo, não é? Não Muito conseguirmos sequer complicado. minimamente assumir esse cargo ou esse lugar, não é? Que nos foi atribuído, por direito seria nosso. E às vezes isso acontece muito na nossa vida, não é? Muitas vezes nós somos colocados em determinados lugares e sentimos que falta-nos algo, que aquele lugar não é para nós, que nós não estamos preparados para aquilo. Mas realmente, às vezes, nós só precisamos de treino, nós só precisamos de retirar aquilo que nós muitas vezes carregamos, que já não é nosso, já não nos serve. Estes dias eu ouvi alguém a dizer na internet que é muito bom aprender, é muito bom evoluir, é muito bom estarmos em constante desenvolvimento, mas sem limpeza não existe lugar para algo novo. Então é muito importante ainda mais nós termos esse cuidado de nos largar daquilo que já não nos serve, fazer aquele destrilhamento, não é? Que se costuma fazer principalmente na virada do ano, tem que estar tudo impecável, tudo limpo, tudo arrumado, tudo no sítio. Eu É ainda sou do isso. tempo em que os meus pais e os meus avós enceravam o chão, andávamos a puxar o lustre na madeira para ficar tudo a brilhar, o cheirinho aquelas roupas em linho que só se colocavam na Páscoa e no Natal, não é? Depois retirava-se tudo no dia a seguir e guardava-se religiosamente para não estragar. E então, é assim, nós às vezes precisamos efetivamente de pegar nessas coisas que já não nos servem mais, já não nos pertence e retirá-las para que efetivamente existe espaço novo Faço-me. na nossa vida para vir algo novo, algo bom. Às vezes temos as gavetas tão cheias, mas ainda compramos mais uma peça. Mas se não retirarmos aquelas que já não usamos, não tem espaço, não é? No meu escape. Fica ali tudo, Exato. enfim. Então é muito importante nós termos essa visão também. E hoje temos aqui uma pessoa muito especial que vem trazer esse olhar. Ela que é especialista da área, ela que tem um conhecimento abastado, ela vai falar um bocadinho da experiência dela também, nesta área financeira. E por isso eu quero deixar convosco aqui a nossa querida Aline Lages para transbordar na vossa vida. Aline, o palco é todo teu, a plateia é tua, manda bala aí
e bora lá explodir mentes e corações, como diz o nosso mentor. É isso aí, muito bom dia, gente. É um prazer. Para quem não conhece a minha trajetória, eu tenho aí só 30 anos de mercado financeiro. Comecei a carreira no banco, finalizei a carreira no banco e, e no final abri a consultoria, mas isso é uma história para outra hora. Eu quero começar pelo fim. Eu fiz uma pesquisa e isso ia ficar para o final, mas eu vou começar lendo isso para nós, porque é um número extremamente alarmante. Essas informações estão no INE, Banco de Portugal e o ICAD. O ICAD é um Instituto de Comportamentos Aditivos e Dependência. 56%, 56% dos portugueses já jogaram a dinheiro pelo menos uma vez. E a gente fala de uma população de quantos milhões de pessoas? 11, né? 11. Mais da metade disso já fez lá uma aposta, uma fezinha, como a gente costuma dizer. 1,3% da população apresenta sinais de dependências com jogos. Ou seja, 140 mil portugueses, mais de 140 mil. 0,6% desse número já apresenta dependência. Entre jovens de 18 anos, 16% já fazem apostas online. Entre os estudantes de 13 aos 18 anos, 18% destes já jogaram valendo dinheiro nesse último ano de 2025. O endividamento das famílias portuguesas está num nível altíssimo, 170 mil milhões de endividamento nas famílias portuguesas. E aí eu pergunto para vocês, né? A gente acha que o problema é o dinheiro? Ou o problema, né, está mais vinculado às emoções do que propriamente ao dinheiro? Quem aqui gostaria de ganhar mais? A gente trabalha, a gente corre, a gente estuda, a gente se dedica. Quantos aqui querem ganhar mais? Todo mundo, né? Tudo bem. E se o nosso maior problema hoje não fosse ganhar mais, e sim decidir melhor? Certo. Quando eu falei para a Isabel aí a proposta, né, da gente conversar sobre as 5 decisões que estão roubando o nosso dinheiro, e são coisas assim que, se a gente pensar, a gente vai chegar a uma conclusão. Por que que eu gastei? O que foi que me levou a tomar aquela decisão? E a gente pode, também vou trazer um número aqui para vocês, que eu fiz uma pesquisa de um jornal econômico de psicologia, acho que é de Londres, se eu não me engano, em que eles fizeram um estudo com 445 participantes. E desses 445 participantes, o que mostrou, o que explicava a decisão de compra é o impulso. Quantos aqui já comprou porque estava triste? Eu acho que não comprei nada. E com fome também. Ainda Com bem, pelo fome, com menos. fome, com fome, com fome. Ainda bem, porque as pessoas. A primeira coisa, né? Uma das 5 decisões, a primeira delas é comprar para aliviar emoção. Então, às vezes a pessoa compra porque está triste, ou compra porque está muito eufórica, ou compra porque está decepcionada com alguma coisa, teve uma desilusão, uma frustração, foi e comprou. E depois a gente volta para casa e você fala assim, né? A maioria das pessoas, quando compra por impulso, volta para casa e se arrepende. Sendo que a decisão, é, é- quem manda no dinheiro é quem decide o que vai fazer antes com ele. É aquela coisa do planejamento, do pensar. Eu preciso, eu quero e eu posso. Eu acho que a gente nem devia pensar, nem devia se perguntar, eu quero.
porque o nosso eu vai querer sempre alguma recompensa. Eu preciso disso? Se a gente pensar realmente, a gente não precisa de nada. A gente vai criando necessidades e criando necessidades para tampar buracos emocionais que a gente não precisa. A segunda decisão é não saber para onde o meu dinheiro vai. Quantas vezes a gente recebe o dinheiro, daqui um tanto você vai olhar o extrato do banco, você vai, uau, para onde foi meu dinheiro? O que que aconteceu esse mês? O que que eu fiz? Gastei demais? Tive contas a mais? Não. Às vezes, na maioria das vezes, é a falta do planejamento, né? Uma terceira decisão que também é muito ruim, mas é uma decisão que rouba o nosso dinheiro, é comprar para impressionar as pessoas. Eu quero parecer ser uma coisa que de repente eu não sou. O que está por trás daquele meu comportamento de querer agradar alguém? Se aquelas pessoas que eu estou agradando hoje, daqui a pouco não fazem mais parte da minha vida. Se eu estiver numa situação de dificuldade, a gente pode contar nos dedos quais seriam as pessoas que nós pediríamos uma ajuda e essa ajuda chegaria. A gente quer impressionar na aparência, a gente quer impressionar no estilo, ou a gente quer. Vou falar um pouquinho mais para frente dos perfis comportamentais. A gente fala muito de perfil comportamental na vida profissional, no nosso dia a dia, mas vou mostrar aqui para vocês que os perfis comportamentais também mostram muito de como a gente lida com as finanças. Então, há pessoas que estão construindo riqueza ou estão parecendo ser aquilo que não são para impressionar um grupo de pessoas que não faz diferença nenhuma. Não é importante, não estarão comigo daqui X tempo e a gente quer impressionar. E aí eu vejo coisas, nesses 30 anos de profissão, vi muitas histórias tristes, muitas histórias felizes também. Mas aí a pessoa vai entrando num kamikaze de endividamento e de estresse. Aí lá na rua ela está querendo impressionar os outros. Aí ela chega em casa, o que acontece? Um nível de estresse altíssimo, uma falta de paciência horrível, uma intolerância completamente com a família. E aí onde é que se explode? Dentro de casa. E eu nem preciso dizer o que vem a seguir de tudo isso, né? Aí as pessoas que estão dentro de casa, um lar que a gente trabalhou, batalhou para construir, vai se ruindo por comportamento, por falta de gestão, por falta de conversar, ou, no caso, o casal. Quantas mulheres entram numa dependência e começam a comprar e começam a esconder? Aqui não acontece isso, mas eu vi isso Não, muito mas não acontecer, a acontece gente chegar com uma mesmo. sacolinha escondida. Não acontece mesmo. Eu rimo por outro motivo, mas não acontece aqui, não, nem pensar nisso. Mas Mas, ali, é uma experiência engraçada. Eu tinha lojas e havia clientes que nós tínhamos. Pronto, naquela altura gastava-se imenso dinheiro em sacos por causa da imagem, para ser bonito, para ser bom, tinha que ter uma certa gramagem. E havia clientes que queriam as coisas nos sacos do lixo pretos. ai, Uau! meu Deus. Não, mas é que isto acontece mesmo. Sim, E não pensem que é tão incomum. Por isso o meu sorriso, não é? Porque o meu sorriso que não tem graça, mas por entender a situação e o que é que leva, quer dizer, mas como é que isto é possível? então, mas olha só, Filomena, Mas é verdade. quando a gente está com o emocional equilibrado, você não tem orgulho de ir numa loja e sair com a sacola? Não, é evidente, mas nem me A passa gente para a sai, cabeça fazer isso, não é? não é? A gente sai com aquela sacola Ah, bonita e com aquela exato, satisfação. claro. Claro. Agora, imagina como está a vida dessas mulheres para Não pode colocarem estar aquilo que bom, não é? comprou para se Claro. sentir bonita, para se sentir bem, para se sentir talvez Claro, apresentável para o claro. marido ou para uma ocasião, um evento, sair com aquilo já num saco de lixo. Mas havia muitas clientes que faziam isso, não é poucas. Incrível, não é? Pronto, Se a gente soubesse, se a gente pudesse visitar alguns bastidores, né? Como é que seria essas casas, esses lares? Se a Filomena pudesse ir lá ver, E isso já demonstrava uma falta de confiança entre o casal. Isso já mostrava, porque assim, mentir pequeno ou mentir grande é mentira na é mesma. mentira. Claro que sim.
Então, se você já começa a colocar esse tipo de coisa dentro da sua casa, o que mais tinha ali naquela casa que a gente não pôde ver? Mas essa simbologia do saco preto é algo muito, É é muito, triste. é muito triste. E pronto, e nós estávamos ali, tínhamos uma loja, era para vender, não tínhamos que saber o que é que cada um faz com o seu dinheiro, certo? Sim, claro. Não estamos ali para estruturar ninguém, Não é essa a questão. A e não gente é não essa quer questão, julgar. não temos que julgar, e não temos que Sim, ser evasivas, o que é que vai na cabeça desta pessoa para fazer isto? Mas acontecia, não era eu que estava a vender, mas sei, porque as minhas filhas trabalhavam comigo, e sei que isso acontecia. Olha, mais sacos de lixo, como é que isto é possível? pois. É só um acrescentar ao que disse, quer dizer, há coisas que nós nem imaginamos onde é que chega o distúrbio para acontecer uma coisa destas, não é? Exatamente. Isso foi só a ponta do iceberg. Se a gente olhar o que está por Claro, trás. ninguém imagina, pois. A quarta decisão, seguindo aqui, que tira, rouba o nosso dinheiro, é não ter sonho. Parece que as pessoas estão vivendo tanto no automático, naquela questão da sobrevivência, que perdeu-se um pouco os sonhos. Por que que eu estou aqui? Quem sou eu? O que que eu quero fazer da minha vida? Onde eu estarei daqui 5 anos? E quando não existe um sonho, as pessoas vão gastando aqui, ali, e tudo isso parece tão pequeno. Ah, mas eu só comprei um copo novo, um chinelo novo, um tabuleiro, porque eu estava precisando de um novo em casa, e aí vai comprando coisinhas assim, porque já não sonham mais. E o como isso vai atrapalhando a gente. E depois a pessoa começa a entrar numa bola de neve de achar que precisa trabalhar mais para ganhar mais. E nem sempre o ganhar mais vai resolver tudo. Na consultoria, trabalhei com médicos no Brasil, doutor Fernando. E assim, médicos e outros profissionais, empresários, eu vi gente ganhar muito dinheiro, muito. Ganhava-se, sei lá, 50 mil euros por mês, 40 mil euros por mês, um médico, dependendo da especialidade no Brasil, com uma vida completamente desestruturada, devendo, o dinheiro entrava e só cobria buracos, e só cobria buracos, e só cobria buracos. E a pessoa começava a tomar mais medicamento para aguentar ficar acordado mais tempo, para trabalhar, para ter mais plantões e botar uma bomba relógio dentro de si a cada dia. E a pessoa perde o sono, a pessoa perde o relacionamento, a pessoa perde a motivação de ir para casa, a pessoa. É triste isso. A gente entra num padrão, a pessoa pensa que quer aumentar um padrão de vida, que quer melhorar, quando na verdade ela precisa trabalhar mais, ganhar mais para tapar buracos. E a vida perde sentido. Curiosidade sobre o endividamento é o que eu falei aqui, que eu ia começar ia dar essa informação, depois da gente falar dos 5 pontos, e o último é esse, que achar que ganhar mais resolve toda a vida. E se amanhã, para nós que estamos aqui, se amanhã o seu salário dobrasse, você mudaria de vida ou apenas só aumentaria os seus custos? Aumentaria apenas as despesas? Há que pensar. Não sei se Hoje, quando a gente fala de comportamentos, né, ficou muito fácil. Eu fiz um post outro dia que até coloquei lá. Como era comprar antigamente? A gente tinha que sair de casa, ir numa loja, fazer uma pesquisa, trabalhar com orçamentos. As pessoas que fazem uma gestão normal da vida financeira, né? Hoje não, comprar tá a um clique. A gente entra no celular, a gente está conversando aqui. Assim que a gente terminar a nossa conversa aqui, que essa questão também de inteligência e telefones e tudo, vai começar a aparecer alguma coisa para nós de compra. Um curso. Aí na emoção a gente vai, um curso sobre gerir finanças. Aí a gente vai lá e clica e compra. E Só se for compra de e alguém aquilo vai ficando na mais. plataforma. E não usa nunca, não é? é. Não usa nunca. E aqui vou falar um pouquinho dos perfis. Quando a gente fala de perfil comportamental, a gente acha que isso está lá só na empresa ou no. Tá nada. O dinheiro sempre passa pelas emoções. Não tem como.
Vamos falar aqui agora do dominante, né? O dominante, ele gosta de vencer, ele é um cara competitivo, um cara ou uma mulher, aqui não tem o gênero, mas assim, ele gosta de vencer. Quem aqui comprou um resultado, ou comprou porque queria mostrar um resultado, ou comprou porque queria se performar melhor, aprender mais coisas, e a gente é assim que o dominante gasta dinheiro. E o risco do dominante, ele compra para conquistar e assume um risco excessivo, de acordo ao perfil, ele é mais ousado. E o dominante não costuma gastar por necessidade, mas para conquistar, É para isso ser mesmo. validado, para ser Não, reconhecido. não, isso não. E tá tudo bem, desde que a gente tenha aí esse controle das emoções para gerir bem as finanças, tá tudo bem. Uhum. E o influente? Vamos falar do influente. O influente é aquele relações públicas, né? Ele ama pessoas, ele adora festa, ele adora gente. E aí ele compra para agradar. Uhum. Disseste? Compra para agradar. O Sim, risco do influente O é, influencer. também foi essa, claro. o risco do influente é, além de comprar para agradar, é aquela vida agitada que ele tem, né? É festa, é aniversário, é presente, então ele quer agradar, então ele vai lá e muitas vezes gasta sem poder. Não sabe dizer não. O influente normalmente não sabe dizer não. Então, vamos a isso. Eu compro agora, depois eu dou um jeito, e depois que inventaram a facilidade dos parcelamentos e do cartão de crédito, a pessoa só pensa no agora, ela não pensa no depois. E aí, quando a fatura chega, aí começa. Noites mal dormidas, estresses desnecessários, ansiedade, medo, e tudo isso começa a tomar conta da vida da gente. O estável, né? Quem que é que guarda dinheiro? Se levantar a mão é estável. Só que o estável, ele não investe por medo, ele tem medo, é aquele, o Tomé, né? Eu só acredito vendo e às vezes nem vendo eu acredito. É ele, é. Mas às vezes, para o estável, o maior risco, Fernando, Filomena, Aline, Alice, Isabel, né, para não identificar os perfis aqui, às vezes o maior risco é não correr risco nenhum. Temos que ser, sim, prudentes. Existem formas de, e a gente precisa só fazer, como a linguagem agora diz, o match, né, dessas pontas, dessas possibilidades. O conforme. O conforme é aquela pessoa que é toda metódica, quer fazer tudo certinho, analisa, pesquisa. E qual é o risco do conforme? É pesquisar demais. E nessa de pesquisar demais, ele demora para decidir. E às vezes nessa demora da decisão, perde-se oportunidades, boas oportunidades. Quem espera a decisão perfeita, muitas vezes perde o momento certo. E aqui quero vos fazer uma pergunta. Perceberam uma coisa que nenhum desses problemas começou no dinheiro? Sim, claro. Começou na forma como cada pessoa e cada perfil age. E aí, se a gente falar, né, ok, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, você não tem nada com isso. Realmente, a gente não tem nada com isso. O que a gente quer fazer é só alinhar e ajudar as pessoas a saírem do automático e terem consciência de como elas gastam. Porque a gente viu aqui um número muito significativo das pessoas que gastam pela falta do controle emocional, da inteligência emocional. E se vocês pensaram que hoje eu ia estar aqui para ensinar, falar de planilha, ou de números, ou Uhum. como guardar, ou como. Não é essa a intenção, porque tudo passa pelas emoções. Por que que as pessoas se endividam? Por que que elas nunca conseguem guardar o dinheiro? Qual é a dificuldade do investimento? Como é que a gente se refaz, se reconstrói depois de situações de imprevistos na nossa vida, um luto, um divórcio, uma perda de emprego? Tem um vídeo que eu brinco, que eu faço, acho que vocês já viram lá, um leque de dinheiro, que Sim. minimamente as pessoas precisam trabalhar para ter 6 meses de reserva. Não é para gastar no primeiro impulso, ou no primeiro momento, ou na primeira oportunidade. É para que você tenha um mínimo de estrutura se algo ruim acontecer.
E nenhum de nós está isento de passar por qualquer dificuldade da vida. Eu passei por um divórcio, eu passei por um desfecho de uma sociedade, de uma pessoa que para mim era muito querida, uma amiga que eu tinha em grande estima, e assim, de repente, nessa sociedade, eu fiquei. Vi o meu carro indo embora, porque a gente fez uma operação e eu confiava tanto na pessoa e tudo que eu coloquei o meu carro como garantia. E eu me vi num shopping center de São Paulo, com uma carta de quitação na mão, e o meu carro indo embora. E aquilo foi uma sensação tão ruim, mas ao mesmo tempo tão boa, que meu pai me ensinou uma coisa. Meu pai era enfermeiro e minha mãe era dona de casa. Então eu aprendi uma gestão financeira muito cedo, muito dura. O meu pai era um homem que ele sempre, com todas as dificuldades, tinha 3 empregos, trabalhava em hospitais. Por conta disso, tinha uma família numerosa, né? Nós éramos 8. Então, tinha que se preocupar com a subsistência daquela família. Então, meu pai tinha 3 empregos. E daí, então, eu vi o meu pai dormir muito pouco. Fazia aquelas loucuras de plantão, 12 por 36. Eu demorei a entender o que isso significava. 12 por 36, mais não sei o quê. Eu falei, ai meu Deus. E a gente nunca via meu pai em casa. Mas meu pai ensinou uma coisa pra gente. Nós tínhamos uma vendinha na esquina e que ele foi lá e era uma caderneta, que a gente levava a caderneta e anotava. 2 bengalas, bengala era aquele pão comprido. 2 bengalas, 1 litro de leite. E ele chegou pro dono da venda e falou assim: Olha, a minha família pode vir aqui comprar o pão, o leite, a manteiga, o que for preciso para comer. Se o senhor vender um doce, ou um cigarro, ou a responsabilidade é sua, porque eu não vou pagar. E quando nós éramos mais, começamos a ficar mais velhos, meu pai chamava e falava assim: Olha, se você for ter um vício, nunca fumei, nunca aprendi a fumar, e não me arrependo disso, não gosto. Se você for ter um vício, que você o sustente, ou nem comece, para não conseguir bancar. E muitos de nós não fumam, bebemos hoje porque escolhemos isso, mas enfim, é por prazer e não por. E meu pai sempre foi uma pessoa muito comedida. Meu pai, ele não comprava nada do que aquilo que não precisasse. E morreu com essa vida simples, mas conseguiu fazer tudo. A gente construiu a casa que hoje mora a minha mãe e alguns dos meus irmãos. E meu pai falava: a única coisa que o pobre tem é o nome. E você não desonre o seu nome. E aquilo era, para muitas famílias, hoje isso ainda é importante. E quantos negócios eu fiz dizendo: olha, para mim não precisa contrato, não precisa assinar nada, porque a minha palavra vale mais que um escrito. Só que, infelizmente, isso mudou. E as pessoas parecem que hoje já não fazem mais questão de honrar essas coisas. Mas, graças a Deus, eu e muitos dos que estão aqui têm essa conduta. E não precisa a gente falar, porque a gente percebe. As nossas atitudes falam tão alto que a gente não precisa falar nada. Quem eu sou, como eu ajo, como que eu faço, como que eu administro a minha vida, as minhas finanças, né? Não precisa, porque a gente mostra muito daquilo que a gente carrega, que são os valores. E eu costumo falar que o dinheiro não muda vidas. Quantas pessoas ricas a gente conhece, quantas pessoas que têm muito dinheiro, que fazem uma boa gestão, ou não, ou o contrário. Porque o dinheiro não muda a vida, ele mostra caráter, é diferente. Quando a Também. gente fala, né? Quantas vezes a gente ouve, quer conhecer o caráter da pessoa, dá poder ou dá dinheiro? Mas as decisões, sim. E toda decisão financeira começa muito antes da gente receber o dinheiro. Então, hoje, esse encontro, que ele sirva para a gente identificar que às vezes o meu problema não é o dinheiro. E se eu falo que tempo é vida, se eu falo que as emoções, os medos, as inseguranças interferem nisso, como é que decisão eu vou tomar hoje para cuidar dessa questão da minha vida? Se é pedir ajuda, é levantar a mão e pedir ajuda, eu estou aqui à disposição, Isabel, para qualquer pessoa que nos ouve, se quiser fazer um bate-papo, se quiser fazer um diagnóstico, se quiser a minha ajuda, eu estou completamente à disposição. E
identificar no perfil comportamental quem eu sou nesse momento, né? Eu sou a pessoa que gasta por impulso, eu sou a pessoa comedida, porque nem 8 nem 80. Não, Claro. não pensar demais para não perder a oportunidade. Não ser muito desconfiado, porque é possível eu diversificar o meu patrimônio, o meu rendimento e buscar uma rentabilidade diferente, sem risco. A gente está morando num país que os juros é muito baixo, mas tem algumas oportunidades que são interessantes para um investidor. Há caminhos para um endividado. Às vezes é só escolher, a gente vai ter que, se eu escolher organizar a minha vida, eu vou ter que tomar decisões. E é como uma escada, né? Qual é a fase da vida que eu estou hoje? Estou na sobrevivência? Eu tenho dívida? Eu preciso me organizar? Eu preciso de ajuda para identificar onde é que está a minha sangria e estancar isso? Depois, quando eu sair do caos para o controle, ou tentar buscar um controle disso, o meu próximo passo qual vai ser? Organização da minha vida. Eu não devo mais, mas nunca sobra. Para onde está indo o meu dinheiro? Como é que eu identifico isso? Quais as minhas decisões? Fazer um planejamento, fazer um Ai, o orçamento de papel vida. roxo. Vai ter um papel roxo. Ai, Depois da aqui. organização, né, do descontrole, trazer a clareza. Identificar para onde está indo isso. Depois vamos para uma fase da construção. Vou começar a poupar. Como é que eu faço isso? Quais são os meus objetivos? Quanto é que eu posso, reservar do meu salário para poder começar uma construção dessa minha reserva dos 6 meses? Que eu brinco, né? Eu falo do fucking fund. A gente precisa. Tomara a Deus que não use. Mas se acontecer, eu não vou entrar numa roda de desespero, de insônia e de intolerância, irritação, porque é tudo isso que a falta do dinheiro traz para um lar. Da riqueza para o bom impacto, né? A prosperidade que a gente tanto busca, que não está vinculada ao dinheiro. Eu tenho já o patrimônio. Como é que eu vou fazer uma gestão disso? Como é que eu vou fazer uma sucessão patrimonial? Como é que eu cuido desse patrimônio? Qual é o propósito disso? Tenho uma empresa, não tenho uma empresa? Tenho filho para deixar, não tenho filho para deixar? Uma coisa que eu aprendi muito com os portugueses que eu tinha lá no Brasil, tinha um senhor, seu Antônio, ele fazia questão, eu não sei qual é a emoção que estava por trás disso, mas todo ano ele falava para mim, filha, todo ano eu tenho que comprar um imóvel. Eu falava, mas seu Antônio, mas por que isso? Ele só tinha 3 filhas, acho que tinha 2 netos. Ele tinha padaria, ele tinha um prédio inteiro na Avenida Paulista de aluguel. Ele tinha, e eu no começo até achava bonito isso. É uma meta de vida, né? Comprar um imóvel por mês. Mas, gente, posso falar uma coisa? Para quê? Eu tenho 2 filhos. Isabela tem 22 anos, está fazendo o último ano de psicologia na Universidade do Porto. Lorenzo foi agora para o 10º ano, tem 15 anos. E eu sempre que posso, em reuniões de família, quando a gente tinha algum papo até sobre finanças, e num determinado encontro a pergunta era: o que que você quer deixar para os seus filhos? E naquele dia todo mundo falava: eu quero deixar uma vida melhor, quero deixar um imóvel para ele começar a vida, eu quero começar. Tá tudo certo, tá tudo bem. Eu também vou deixar um imóvel só para cada um. Eu quero deixar uma história de vida com eles. Eu quero deixar memória. Esses dias eu recebi um depoimento da minha sobrinha, posso até depois compartilhar com vocês lá, que é assim, ela me mandou um texto que eu chorei quando eu li. Ela me mandou alguém tomando banho de chuva. E eu, desde pequena, adoro tomar banho de chuva. Acho que é por isso que eu vou no mar todo dia também. A gente vivia numa situação de pobreza extrema, de falta de tanta coisa, mas a gente tinha um lar feliz. Graças a Deus. Nós tínhamos amor. O meu pai trabalhava muito, mas sempre que ele estava em casa, era uma memória, uma lembrança boa. A minha mãe era brava, minha mãe sempre foi brava, mas também, coitada, com aquela casa cheia de filho, e tinha que ter o Não podia. controle.
E o meu pai falava assim, eu não sei demonstrar amor, eu não posso nunca estar em casa, mas um dia eu apareci com um tic-tac, aquela presilhinha do cabelo, eu apareci com aquilo em casa. E de mulher é só eu e minha irmã é 10 anos mais velha que eu. Então, quando eu tinha 5, 6 anos, minha irmã já não estava em casa, estava trabalhando. E eu entrei em casa, estava anoitecendo. E eu lembro que o meu pai olhou e fez assim: de quem é isso? Eu falei: ah, é da Andréia, que era minha vizinha, ela me emprestou. Ele falou assim: vai devolver, agora. E eu fiquei tão chateada com aquilo, tão decepcionada com aquilo. E a Andréia só morava uma casa, era a minha casa, o meu terreno, um terreno que era da avó dela e a casa dela. Aquilo para mim parecia uma distância tão grande. E eu fui andando e estava anoitecendo e eu comecei a ficar com medo. Mas eu fui, bati lá e chamei ela e devolvi. Ela falou: ah, mas eu te emprestei. Eu falei: mas meu pai não deixou. E voltei para casa com aquele nó na goela. E quando eu voltei para casa, meu pai fez assim: já devolveu? Eu falei: já. Ele falou assim: vou te falar uma coisa. Nunca pegue nada de ninguém, queira só o que é seu. Ele falou: porque se você estragar, vai ser difícil para eu devolver. E aquilo, Bem ensinada, hã? eu falei: Pronto. uau. E meu pai sempre foi assim, foi esses ensinamentos que ele nos deu. E, e as emoções estão lá. As emoções estão vinculadas na forma que a gente lida com o dinheiro. Quantos aqui conhecem um avarinho? A pessoa deixa de viver, deixa de usufruir da presença de alguém, do momento de estar ali curtindo alguma coisa, porque, ai, não posso gastar, não posso comprar, não posso. Atenção, a gente está aqui falando de um balance, né, de um equilíbrio que a gente tem que ter na vida. Nem tanto a céu, nem tanto a terra. Ao invés de eu agir por emoção e comprar um sapato, que eu vou me arrepender depois, que eu vou chegar em casa e abrir o armário e vou colocar, é só mais um, já tem tantos lá. Tem gente que acumula, não dá espaço para o novo, Isabel. Tem gente que compra 5 peças e não consegue se desfazer de uma quando chega em casa. E aí o armário vai enchendo, enchendo, enchendo de um vazio que não é aquilo que vai preencher. Porque posso vos garantir. Conheci também pessoas que eu fazia gestão financeira de entrar na casa e eu falar, Jesus, esse closet é o tamanho da minha casa inteira. Nós conhecemos uma coisa. Posso dizer uma coisa? Aline? Eu tinha uma cliente que era uma mulheraça de um valor incrível. Uma pessoa forte, uma ótima mãe, uma profissional de mão cheia. É assim, uma vida de sucesso. Uma vida de sucesso, uma mulher muito empreendedora, muito trabalhadora. O dinheiro que ela tinha era ganho por ela, com todo com o seu valor. Competências. Sim, ela comprou. Aliás, eu vendi-lhe uma casa nossa que nós mudámos e tínhamos um apartamento num prédio e morávamos no último andar e vendemos-lhe a casa. É ela porque nós mudámos para outro sítio. E ela adorava porque tinha uma vista fabulosa e o marido encantou-se com aquilo. E ela comprou um apartamento por baixo daquele, que era metade daquele, mas teria, sei lá, 200 e tal metros, não sei, devia ter pá, uns 200 metros quadrados. É assim, para fazer um closet. Ai, meu Deus, Ó, pois. minhas histórias destas, como eu vivi, com as pessoas que eu conheci, Era um T2, portanto, tinha 2 quartos, tinha uma sala grande, cozinha muito grande e 2 casas de banho. E para ela foi um closet. é assim, eu falo dela e ela é uma pessoa excepcional. Já faleceu, teve um problema muito grave de saúde e eu tenho umas recordações dela. A parte dela, assim, minha cliente era muito amiga da minha mãe e muito nossa amiga. E era uma pessoa muito. Eu percebi depois, é inacreditável. Ela tinha graves problemas com o marido. Porque eu olhava para aquilo e dizia assim, mas isto tem um bocado exagerado, mas ela é que sabe, e era uma cliente minha. Imagina, para comprar uma casa para pôr a roupa, vocês devem imaginar o que era de comprar, não é? Chegávamos a ir a Milão escolher as coleções para ela, Pois, só para ela. para encher um vazio, Filomena, Um e faz vazio muito grande. sentido, Mas porque, repara, acontece a todos, porque até estamos a ver uma pessoa de grande sucesso, um grande sucesso profissional, uma mulher cheia de êxito, cheia de valor.
e aquilo não foi suficiente. E ela tapava, e depois percebi, porque, claro, ela faleceu com uma doença e ao fim de uma semana, naquela casa grande, e o closet estava a ser todo eh, despachado, não é? E já lá estava uma menina a morar que já devia andar com o marido e ela tinha problemas com o marido. Quer dizer, não parecia um casal muito. Mas também não identificava uma coisa tão gravosa. Mas realmente havia de haver qualquer coisa ali para aquele exagero. Com autoestima baixa, e aí vai consumindo coisas caras. O que que ela queria? O Exato. que que ela estava dizendo ali? Ela estava gritando, ela só queria atenção. Ela Exatamente. queria ser notada como uma mulher empreendedora, de sucesso, uma esposa que se vestia, primeiro talvez para o marido, nem tanto para ela. Calhar. Então ela comprava para dizer assim, ei, olha que eu tô aqui. Por Exatamente. isso que é assim, eu já vi e vivi nesse mundo. Uhum. Mas o que eu falo é quando a gente diz nenhum sucesso profissional vale um fracasso familiar, Uhum. nenhuma autoestima, nenhum gasto excessivo, porque assim a vida muda e a gente tem que estar preparado para isso. A gente não sabe quando é que o imprevisto vai chegar na nossa casa. Eu vi um diretor de uma empresa em São Paulo, ele faleceu, mas ele estava numa situação de dívida tão grande que a esposa dele chegou na agência, na minha agência, com um filho de 9 anos, e sentou na minha frente e me trouxe um papel, que era uma apólice de um seguro de vida. Lá costuma-se ter muitos seguros de vida, porque o seguro de vida não é para enriquecer ninguém, gente. E eu não estou aqui, eu não vendo seguro, eu não vendo nada. Mas é uma forma mínima da pessoa, quando se ausentar, não deixar a família completamente perdida, como foi esse caso. E a senhora chegou com a apólice, até me arrepia, ela chegou com a apólice na minha frente e a gente tinha que ter um controle emocional ali para não desabar na frente do cliente. Porque eu vi muitas histórias, muitas. Pessoas com dependências de jogos, a esposa de um diretor também de uma empresa, fazia consignado, fazia empréstimo, vivia com a conta. Um dia eu cheguei, marquei o plantão na empresa, fui atendê-lo, falei, olha, posso te ajudar? Porque eu estou vendo, você ganha imenso, mas o que está acontecendo? Porque para o banco, gente, o banco não quer nem saber, o banco quer que você use o cheque Claro, especial, use o cartão de crédito, porque eles ganham muito dinheiro nesses assim, spreads, nessas claro, operações. claro. E ele chegou para mim, ele falou, Aline, tenho vergonha de dizer, ele falou, mas eu vejo que você é uma pessoa dedicada, esforçada, me ajuda. Ele falou, minha esposa está com vício em jogo. Ela perdeu numa noite R$ 150 mil. Numa noite. Ela saía com as amigas e sentava numa mesa de jogo e escondido. Ele só veio saber depois, quando caiu um cheque na conta dele, que ele falou: o que que é isso? E começou daí as mentiras. Tinha uma outra que não dormia à noite, e lá no Brasil tem aqueles programas de venda de joias de madrugada. Ligue não sei o que se você quer essa peça. Ligue, aperte o número tal se você quer aquela peça. Ela passava a madrugada comprando o que não precisava. Meu pai, eu lembro também um outro ensinamento que era assim: quando às vezes a gente não tinha, era só um sapato e olha lá. Mas quando eu comecei a trabalhar, aí ele olhava, ele falava assim: mas para que que você tem três, quatro pares de sapato? Você só tem dois pés. Você não é uma centopeia, você só tem dois pés. A mesma coisa, a gente só tem um corpo. E o guarda-roupa que a gente tem, pode ir lá olhar. Eu desafio vocês que estão aqui hoje, mulheres, a, quando sair daqui, abrir o seu guarda-roupa e olhar. De tudo aquilo que está lá, que você não tem o desapego, né? Que é difícil falar, doa. Não, mas essa aqui eu vou precisar para o próximo verão. Esse casaquinho aqui, quando começar o outono, ele me dá jeito. Essa calça, já não está fechando direito, mas eu vou fazer uma dietinha, ela vai entrar. Sempre. E a gente está usando sempre o quê? As mesmas coisas. A gente está usando sempre as mesmas coisas. É, Alice, você já sabe a resposta. Todas nós sabemos, gente. Tem uma Claro, coisa que a gente faz, é auto-engano. Mas a gente sabe o que precisa fazer, o que precisa ser feito. A gente sabe onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles, né? A gente sabe aquilo que claro a que gente sim. precisa mudar. E agora eu vou pedir licença para o doutor Fernando e vou usar aqui a profissão dele para falar um pouco sobre se uma pessoa te procura, doutor Fernando, ela pode estar
em situações completamente diferentes, certo? Ela vai lá no consultório para quê? Para prevenir, para identificar talvez uma infecção, uma pedra no rim, pode precisar de cirurgia ou pode ser algo que a pessoa foi negligenciando, deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois para resolver, e chega lá e virar uma situação extrema, que é um caso de um câncer, por exemplo. Então, a gente não procura um profissional só por um problema específico. Assim também são as questões das finanças. Eu tenho os meus clientes, eu tenho os meus mentorados, eu tenho as pessoas que eu ajudo e eu não vou falar de planilha. Eu não vou ensinar planilha. Porque planilha você entra na internet, você procura lá como é que faz, anota os seus gastos. É claro que tem atividades que têm que ser feitas para trazer a clareza, identificar qual é o seu problema. Mas a gente não vai no médico só porque está morrendo. A gente tem que ir antes de morrer. Porque a nossa vida é preciosa, passa rápido demais. A palavra diz: não se preocupe com o dia de amanhã. Por acaso os pássaros acumulam alguma coisa? E por que que nós temos que acumular o que a gente não precisa, o que a gente não vai usar? Apego emocional. E eu vou dar uma notícia para vocês que é ótima. Se vocês ainda não ouviram essa notícia, vocês vão ouvir agora. A gente veio para esse mundo sem nada. Chegamos pelados e vamos embora praticamente Musculando. da mesma forma. Então, é importante eu pensar, acumular patrimônio, ok, é o suor do meu trabalho, é uma garantia de vida, eu preciso ter alguns imóveis para aquilo me gerar uma renda mensal, para aquilo me complementar uma viagem, um plano de saúde, uma vida mais agradável. Garanto que o nosso casal 20 aqui, Filomena e Dr. Fernando, já estão nessa fase de querer o desfrutar da vida que construíram. Porque senão qual é a graça que tem? Eu nasci, eu me preparo, trabalho, estudo, trabalho. Final da vida, eu quero ter o direito de escolher não fazer nada. Ah, hoje o que que você quer fazer? Hoje vai ser um dia extraordinário, como disse a Isabel. Vai mesmo. O que que você vai fazer? Nada. Eu quero sentar à praia, eu quero sentar no gramado, na relva, eu quero levar um livro, eu quero demorar 2 horas para ler esse livro, eu quero só fechar os olhos e curtir os pássaros, ou eu quero ir à igreja, eu quero fazer uma visita a um amigo, eu quero ter o poder de decidir a minha vida. Chega. Jesus já nos libertou. Nós não somos mais escravos, não temos que ser escravos de uma vida Bem, financeira fracassada, de um relacionamento que está fazendo mal e a gente não tem coragem de romper aquilo. O que que os outros vão dizer? Os outros não vão dizer nada. Sabe por quê? Porque quando você tiver com seu bolso vazio, seu armário vazio, as pessoas não vão bater na sua porta e perguntar: Ah, Filomena, tá precisando de alguma coisa? Garantido. Filomena, tem um boleto aí que você quer que eu pague para você? Então, por que que a gente se preocupa tanto com a opinião do outro? Por que que eu me preocupo tanto em sair de casa? A pessoa que eu tenho que. A primeira pessoa que eu tenho que olhar, o maior patrimônio que eu sempre digo é: eu sou o meu melhor e maior patrimônio. Você é o seu melhor e maior patrimônio. Se você não estiver bem, como é que você vai trabalhar? Se você não cuidou da sua saúde financeira, como é que você vai trabalhar? Se você não cuidou da sua relação dentro de casa, quando tudo ruir, eu não estou falando tudo ruir, pode ser falta de dinheiro, desemprego, uma situação emocional. Hã? Eu tive um problema muito grande quando eu cheguei aqui. Talvez não seja aqui a hora de contar, né, Isabel? Por que que eu fui para o mar todos os dias? Porque eu cheguei aqui de uma vida que eu tinha família por perto, evento, muitos amigos, dinheiro, tinha tudo. E eu cheguei aqui, as pessoas não se aproximavam de mim, tipo, a primeira impressão é o que que ela quer. E eu só vim para cá, eu vim estudar vinho, eu vim fazer minha vida, eu queria ter amigos, mas eu tive dificuldade. Meus filhos saíam para ir para a escola, meu marido ia para a aldeia, eu morava na frente do mar e eu olhava aquele calçadão, aquele mar lindo, aquelas pessoas, família indo tomar o sorvete, o gelado, skate, patins, caminhada, aquele povo bonito correndo, andando, saudável. E eu voltava para a cama. E era 11 horas da manhã e eu estava deitada.
Não tinha o que fazer. Na minha cabeça limitada daquele momento, eu não tinha o que fazer. Porque eu falava, eu vim disso tudo e agora eu tô aqui sem fazer nada. E foi o mar que me tirou dessa cama. Antes do mar, eu indo pro banheiro, pra casa de banho, eu passei na frente do espelho. E eu passei assim, quando eu virei, que eu olhei, eu até fiz assim, né? Falei, Jesus, essa pessoa não sou eu. Bora lá. Atitude. Levantei da cama, comecei a sair, e hoje a cama, 5h30, 5 horas, me bota pra fora. E eu levanto, e eu tenho propósito. Graças a Deus. Que Graças a é Deus. cuidar do meu melhor patrimônio. Porque se eu não cuidar deste, eu não vou gerar riqueza, eu não vou construir uma relação de aconchego com os meus filhos. Poder voltar para casa, acho tão bonitinho quando vocês estão os dois aí juntos a conversar. E o Fernando às vezes está no carro, e a gente percebe esse carinho, esse amor. E pensem, né? A gente não, nem tudo são flores, nem tudo foram flores o tempo inteiro. Mas vocês preservaram aquilo que é mais importante na vida de uma pessoa: as relações, o respeito, o carinho, o poder voltar para casa e ter alguém lá me esperando. E isso não é o dinheiro que compra. Isso são as atitudes, são as escolhas que você faz todo dia, as decisões que você toma. E ter o dinheiro é bom, gente, não vou dizer que não. O dinheiro é uma ferramenta que a Claro. gente troca por tudo aquilo que a gente precisa e quer. Mas não é tudo, Mas não não. é Não é tudo. tudo nada, não é pensar nisso. Quantas pessoas a gente conhece, conheceu, eu conheci e tenho essas pessoas ainda no meu WhatsApp, que de vez em quando eu mando recados. A pessoa tem tudo. Ela tem uma casa linda, ela tem saúde, ela tem dinheiro. Obrigada pela audiência. Tem que ir trabalhar, é uma estupidez. Bom trabalho, É bom, uma estupidez. desfruta. Já vai atrasado. E quantas pessoas a gente conhece que tem tudo, tem dinheiro, tem beleza, tem saúde e está numa vida Mas, miserável, porque não tem ninguém. A pessoa tem que pagar para ter. Ah, eu quero uma acompanhante, eu preciso pagar. claro, claro. Eu quero fazer uma festa, eu tenho que convencer, eu compro aquelas pessoas. Olha, eu compro uma viagem, vem comigo. Eu compro uma festa, vem na minha casa. Claro que sim. E isso é tão triste, não é? Porque eu É, falo, o que a gente tem, o que a gente é de graça. Deus já nos deu amor, transbordo, a capacidade de se relacionar, a capacidade de se colocar no lugar do outro e aprender e desfrutar e compartilhar e multiplicar aquilo que a gente tem, claro. né? Deus nos dá, é o que a Isabel falou, eu até eu tenho um post sobre isso, que é, hoje foi depositado 24 qualquer coisa na minha conta, horas, milhões, e eu não posso Verdade. usar amanhã, eu tenho que usar hoje. Não posso acumular, eu vou perder quando der meia-noite. E o que que a gente está fazendo com essa riqueza? Que é o tempo. Se tempo é vida, como é que eu gasto esse patrimônio maravilhoso que Deus nos deu? Tem gente que passa o dia tão preocupado, tão emburrado, carrancudo, que é incapaz de escutar um som de pássaro, de ver um desenho em nuvem, É, de pois, dar bom dia pro vizinho. Que hoje em dia as pessoas estão vivendo assim, daqui a pouco tem um monte de é, hérnia. é verdade. Vi uma propaganda na internet essa semana que é um trem. Um trem. Tá lá, um comboio. Tá todo mundo no comboio e daquele jeito, cada um no seu mundo. Onde? E a pessoa começa a falar: Olha, muito bom dia, nós estamos aqui. Você de blusa com a rosa vermelha, olha para essa pessoa que está do seu lado, deseja para ela um bom dia. E aí foi fazendo essa interação. Olha esse idoso que está sentado no banco tal, e você que está de pé em frente a ele, olha para ele, com o respeito da história que ele construiu. Você tem curiosidade de perguntar quem é essa pessoa, o que que ela fez e tal? E é isso. A gente está tão limitado que a gente está perdendo oportunidades financeiras, de relações pessoais, de construir uma boa vida, Verdade. de amar o nosso próximo, de amar os que estão dentro da nossa casa, de dar um abraço, um beijo. Quando foi a última vez que você deu um beijo em alguém, um abraço gostoso, pra você sentir aquele coração batendo com o coração? Aquilo é patrimônio, gente. Num mundo em que as pessoas mal se cumprimentam, que quem mora em apartamento, você entra no elevador, a pessoa tem medo, vergonha de te cumprimentar.
A gente tem que cuidar de uma riqueza que está ficando muito escassa. Gente, pessoas, experiências. E uma coisa para terminar aqui. Se eu perguntar para qualquer um de vocês que estão aqui, me conta uma memória sua inesquecível. Eu garanto que ninguém vai contar que essa memória inesquecível foi quando vendeu X mil no saco preto, comprou um carro ou uma casa. As nossas experiências são com as pessoas. Quem estava no dia da minha formatura, quem foi no meu casamento. Eu me lembro até hoje de uma pessoa, de uma querida, que esteve no velório do meu pai, que me deu um abraço. Eu nunca mais esqueci. Eu já amava aquela pessoa. E agora mais que nunca. Porque eu lembro que num dia de dor, ela estava lá e ela me deu um abraço que foi inesquecível. Meu pai morreu vai fazer 10 anos. E eu não esqueço esse abraço. Hum. Finalizo aqui, Isabel. Desculpa me estender. É um assunto que eu gosto de falar, mas que não é o dinheiro. É tudo que eu vi nesses anos todos. O que o excesso do dinheiro pode fazer, o que a falta do dinheiro também pode fazer. Mas nós somos capazes de ressignificar isso e ter uma vida boa, mesmo ganhando pouco. Porque não é quanto eu ganho, é o que eu faço com ele. Sempre o que fazemos com, Verdade. em tudo, em tudo. É isso mesmo, Aline. Parabéns aí pelo teu transbordo, pela tua mensagem. Eu acho que já partilhei com alguns de vocês. Em determinada altura na minha vida, realmente eu tinha um excelente salário, ganhava muito dinheiro, passava muito dinheiro pelas minhas mãos. E um dia um colega de trabalho diz-me assim: Isabel, se o dinheiro que passa nas tuas mãos num mês tu tivesse a possibilidade de ter na tua conta, o que é que tu fazias? E eu olhei para ele do alto da minha arrogância e disse-lhe: nada. Sabem porquê? Porque eu não sonhava, porque eu não desejava algo maior. Eu achava que já tinha a vida perfeita. E sabem uma coisa? Mal conhecia o Porto, aqui ao lado, a 20 minutos. Mas eu era limitada nesse sentido, então eu, por isso simplesmente, achava aquilo passava por mim todos os dias, mas eu nem sentia, nem acessava. Era como se estivesse a contar papel fotocópia, porque para mim aquilo não me dizia rigorosamente nada. E às vezes nós temos as coisas na nossa mão, só que nós nem sonhamos, nem desejamos, nem sequer pensamos em alcançar determinados lugares, determinado estilo de vida, porque nós realmente achamos que para mim já chega, para mim está bom. E eu vivia um caos familiar. A única coisa que supostamente era linda e maravilhosa era o fim do mês naquele determinado trabalho, naquela empresa. E eu achava que nada, não vou fazer nada, não preciso de mais dinheiro, já tenho muito dinheiro, já tenho dinheiro que chega, o meu ordenado chega-me perfeitamente, então para mim não me faz sentido isso que estás a dizer. E realmente porquê? Porque nós temos um teto, não é? O Tiago sempre fala sobre isso. Quando temos um limite, como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos evoluir? Se nós nem sequer enxergamos, não é? Aquela história que o Tiago sempre fala do Nésio. O Nésio queria um carro e alguém lhe disse: e porquê que vais comprar esse carro, não vais comprar outro? E ele: eu nem conheço essa marca, nem sei o que é que estás a falar. Como é que tu vais desejar algo que tu nem sabes que existe, não é? Então a tua partilha foi bastante interessante nesse sentido, de nós percebermos e enxergarmos de facto que às vezes é só a parte emocional que precisa de alinhamento. Às vezes é só nós efetivamente pensarmos se estamos a consumir pela emoção ou pela razão, não é? Porque aquilo é um prazer instantâneo. É um prazer que muita gente vive com isso, não é? É vicioso, é viciante, mas é aquele momento, aquele prazer instantâneo. É quase como a situação de nós estarmos desequilibrados a nível emocional e refugiarmos na comida. Aquele prazer, aquela sensação de comermos aquilo dura segundos. É só o tempo que está ali a passar pela nossa boca, depois desaparece. A partir do momento que entra no corpo, desaparece, não é? Aquele prazer de comer aquele doce ou, enfim, aquele alimento que às vezes não é assim
não nos faz tão bem, não é? No E, caso das compras, Isabel, tem um exercício que é muito, falar é clichê, mas é muito eficiente. Quando você perceber que você está agindo por impulso, faça uma pergunta ou diz assim, volto amanhã Dá e tempo. vai embora aham, e espera minimamente 24 horas. Você vai perceber que o amanhã você não vai voltar. verdade, muito bom, mesmo. Isso, isso é uma técnica que evitaria muita coisa, sem dúvida alguma. Para Até porque tudo. nós estamos a ser bombardeados a cada segundo, não é? Bombardeados a cada segundo para consumir, 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 consumir. E eu vejo muito pouco cuidado nesse sentido. Bem pelo contrário. Toda a hora na televisão, tu entras em qualquer coisa nas redes sociais, está sempre uma publicidade, está sempre algo a te incentivar a tu consumires, não é? É muito, muito importante, de facto, nós termos esse discernimento de sabermos o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. Então, este mês vamos pensar sobre esse assunto, porque mesmo que não seja uma dificuldade hoje em dia, a nossa parte financeira esteja estabilizada, esteja tudo bem, quem sabe nós podemos ajudar outras pessoas. Quem sabe nós até podemos gerir melhor esta área financeira. Quem sabe nós conseguimos extrair aqui algo que pode ser melhorado na nossa vida, não é? Porque é como eu vos dei esse exemplo, eu estava lindamente a nível financeiro nesse tempo, mas será que eu geri da melhor forma esse dinheiro na altura? Ou pura e simplesmente eu acumulava, porque os meus pais ensinaram-me que nós tínhamos que ter um determinado valor na conta e esse valor tem que estar lá porque podemos precisar para uma doença. E então acumulava, guardava, não sabia investir, não viajava, não ia para lado nenhum porque achava que não era preciso. Enfim, então vivia simplesmente para isso e achava que era o suficiente. Então, porquê que às vezes nós podemos precisar efetivamente de melhorar algum ponto na nossa vida a nível nesta área financeira? Então, meus queridos, minhas queridas, eu vou-vos deixar as tarefas lá no grupo da semana. Posso-vos já dizer que vai ser para ler o livro Os Segredos da Mente Milionária. Para quem já leu, pode substituir por outro, não é? Mas a ideia será, de facto, lermos este livro e aprofundarmos aqui nos pensamentos deste livro, que eu acredito que é um bom mindset para nós levarmos para o nosso dia a dia, para nós pensarmos, termos este olhar de efetivamente percebermos se estamos no caminho certo ou não nesta área financeira. Está bem? Isabel, eu vou, Oi. antes de fazer o boot, né? Sim, sim. Depois eu falo contigo sobre como eu posso também ajudar nesse mês das finanças, com dicas, algumas tarefas, né? Já pensei em uma aqui que eu vou lançar o desafio lá Boa, e ajudar no que eu puder. boa. Porque é Obrigada. importante, a gente tem que estar alinhado emocional, espiritual e fisicamente. Claramente, claramente. Somos um todo, não é? Corpo, alma e espírito. Não Pois. tem como, sem dúvida. Bem, meus queridos, então ficamos aqui já liberados para prosperar neste dia, nesta terça-feira, primeira terça-feira do mês de agosto. Aline, queres então fazer aí o boots para nós ficarmos aqui ativadas no dia de hoje? Sim. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve, é misericordioso. Gratidão pelo dom da nossa vida, pelo nosso trabalho, Senhor, pelos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Ensina-nos, ó Deus, sermos bons mordomos. Dá-nos sabedoria para tomar decisões que honrem os nossos valores, as nossas famílias, os nossos sonhos, ó Pai, que o Senhor plantou no nosso coração. Que a gente não se esqueça deles, ó Deus. Que nunca sejamos dominados pelo medo, pela impulsividade ou pela falta de direção. Que nós possamos humildemente pedir a sua sabedoria todos os dias, ó Deus. Ensina-nos a administrar com fidelidade o tempo,
os talentos e o dinheiro que nos foram confiados. Que verdadeiramente prosperidade comece dentro de nós, em primeiro lugar, refletindo em cada escolha que fazemos, ó Deus. Que o Senhor nos capacite, nos dê clareza e direção, em nome de Jesus. Amém. 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 Ótimo dia para todos. Que delícia estar aqui. Muito bom, Excepcional Isabel. dia para vocês todos. E lembrem-se sempre que a maior riqueza é-nos dada diariamente, que é a bênção de podermos nos levantar, podermos respirar, podermos viver a bênção de mais um dia. Essa é uma riqueza que vale muito mais do que qualquer dinheiro na conta. Quem dera a muitas pessoas hoje, no dia de hoje, ter essa oportunidade de poderem viver mais um dia, mas infelizmente os créditos delas já terminaram. Então que nós demos essa importância de vivermos mais um dia e de prosperarmos, tal e qual como a natureza prospera diariamente, de forma natural. Está bem? Amém. Amém. Obrigada. Beijinho. Bem. Obrigada. Gente, fiquem bem. Deus abençoe o também. vosso dia grandemente, os vossos passos e por todo o lado onde vocês colocarem a planta dos vossos pés. Amém. Obrigada, Tchau, minha tchau. boa. Amanhã, se Deus quiser. Obrigada. Fiquem bem. Obrigada.